novamente. Vamos dar início à última sessão deste dia, Smart City Lab Mayors Dialogue. Neste segundo dia, esta sessão conta com os presidentes do município de Paredes de Coura, do município de Esposende e do município da Trofa. Esta sessão é moderada por Damião Pereira, diretor do Diário do Minho. Muito boa tarde, o meu nome é Damião Pereira e sou o diretor do Diário do Minho. Bem-vindos a mais uma edição do FICIS, o Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis. Este ano, dado o momento que vivemos, é feito de maneira diferente, portanto, quem nos quiser seguir pode fazê-lo pelo Facebook. Neste quase final da tarde, temos connosco o Presidente da Câmara de Paredes de Coura, o Vítor Paulo Pereira, o Presidente da Câmara de Esposende, o Benjamin Pereira, e o Presidente da Câmara Municipal da Trofa, o Sérgio Humberto. Queria dar-lhes as boas-vindas e deixar-vos um agradecimento por terem disponibilizado algum do vosso tempo para estar aqui connosco. Neste debate, vamos pedir-vos que falem sobre os vossos territórios, quais as boas práticas e novidades que têm, não é? Que ações projetam no que diz respeito à mobilidade e ao ambiente e que tipo de iniciativas estão a projetar. E assim, eu pedi então ao Vítor Paulo, ao Benjamin Pereira, ao Humberto e ao Sérgio Humberto que partilhassem connosco as suas experiências. E há uma pergunta que se impõe logo de início. Vivemos neste momento uma situação de pandemia que trava todos os nossos movimentos. E a pergunta que eu vos faço é esta: como é que um território inteligente pode combater ou ajudar a ultrapassar uma crise como esta que estamos a viver? E isto em termos de saúde, de economia e até de convívio social. Esta pergunta seria para vocês os três e eu podia, por exemplo, começar o Sr. Presidente Benjamin Pereira a falar sobre isto. Passava-lhe a palavra, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, queria cumprimentar a minha partida e os meus colegas Vítor e Humberto e, naturalmente, dar os parabéns à FICIS por este momento, por proporcionar este momento que é importante. Eu diria que se as Smart Cities já faziam sentido, até aqui como projeto de gestão municipal, elas passaram por todo o sentido a partir de agora, que é precisamente tendo em conta essas limitações que nós vivemos provenientes do Covid. Eu penso que todos os meus colegas concordarão, mas a nossa vida mudou radicalmente mesmo no âmbito da gestão da autarquia. Ou seja, nós estamos aqui a fazer esta conferência agora, a videoconferência, e temos-lo feito recorrentemente. Eu acabei de sair de uma videoconferência da Comissão Municipal de Proteção Civil, Distrital de Proteção Civil. Ou seja, a nossa vida mudou radicalmente. Dar uma nota também sobre uma questão. Nós estamos a dizer claramente a revolução tecnológica. Eu lembro que praticamente os territórios estão cobertos por fibra óptica. Temos o 5G aí a bater-nos de porta. Temos tudo aquilo que é a indústria 4.0. Reparem bem no âmbito daquilo que será a robotização, por exemplo, a automação, a importância que tem perante o momento que os trabalhadores podem eventualmente e estão afastados das suas unidades de produção. E, portanto, a importância que teria se já estivéssemos eventualmente um pouco mais avançados nesta matéria. A chegada da internet das coisas, o que é que nos pode trazer também neste mundo técnico, isto para vincar aqui a ideia do mundo tecnológico em que estamos a viver todos agora. Ou seja, para mim, a conceito de Smart Cities faz sentido precisamente uma nova estratégia de abordagem e de gestão do território. Eu diria atual e futura. E diria mais, é uma forma de gestão muito mais democrática, mais transparente e permite uma participação mais ativa dos cidadãos, dos nossos municípios, naquilo que é a decisão propriamente dita, em termos de decisões políticas que temos que tomar para o bem das populações. Mas perguntava-me, no fundo, o que é que nós estamos a fazer em relação num momento... Exatamente. Num momento tão difícil como este, não é? Como é que um território inteligente pode fazer face a todos estes constrangimentos? Pois, repare, é como digo, se fazia sentido a tecnologia, ela faz mais sentido ainda agora,
não está a ser fácil para nós lidar com todas estas contingências. Eu penso que nós poderemos, e neste momento estamos a tomar um conjunto de iniciativas relevantes relativamente. Eu não sei se porventura algum colega meu poderá querer acrescentar alguma coisa. Sim. Relativamente a esta matéria. Eu ia precisamente passar a palavra ao Sr. Presidente Sérgio Humberto e perguntar-lhe se concorda com o seu colega, o Benjamin Pereira, ou se tem outra perspectiva deste modo de vida que estamos a experienciar neste momento. Boa tarde a todos. Antes de mais, permitam-me, obviamente, saudar a oportunidade e agradecer o convite à Comissão Organizadora e Científica do Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, cumprimentar os meus colegas presidentes de Câmara e de missão também autárquica e, obviamente, cumprimentar o moderador Damião Pereira, diretor do Diário de Minho. Eu subscrevo aquilo que o meu colega Benjamin disse e acrescento algo mais. É muito difícil, por mais que uma cidade seja inteligente, e indo diretamente à questão que referiu, como é que uma cidade inteligente pode minimizar o impacto destes como ao Covid-19? Não pode. Não pode, porque isto era completamente impensável. Nós temos já muitas cidades europeias inteligentes muito mais avançadas que em Portugal e mesmo essas não conseguiram suster absolutamente nada. Obviamente que nós hoje... Ninguém está preparado, portanto. Ninguém está preparado. E eu acho que agora, primeiro, nós estamos a preparar esta pandemia, estamos a preparar já a recuperação económica, mas as câmaras estão-se já a debater com uma coisa que tem a ver com o aspecto social. É que a seguir a uma crise económica bate logo à porta a crise social. E eu estou completamente convencido que é uma crise diferente da de 2011 e que será mais uma crise em V, que vai bater muito mais fundo, muito mais rápido, mas a recuperação também vai ser muito mais rápida. E eu estou completamente convencido que os autarcas e as câmaras municipais, nomeadamente, estão na primeira linha de combate. Tal e qual como aos privados. Se a gente, e deixe-me dizer isto, que o tema não é este, mas cada vez mais eu sou um regionalista, e ainda bem que acontece isto via Braga, mas estou aqui com dois colegas também do Norte, e se não fosse o território do Norte, um grande território industrial de gente de trabalho, muitas das ajudas do Estado Central não tinham chegado às autarquias. São as autarquias que estão a ajudar no combate ao Covid-19 em termos de materiais, as delegações de saúde, as nossas forças de segurança, as nossas IPSS, mas deixe-me dizer isto. Por mais que um autarca vá trabalhando naquilo que é a cidade inteligente, e nós, na minha perspectiva, são três essenciais. Uma é a economia, a outra é as pessoas e a outra é o ambiente. Uma cidade inteligente absorve tudo, mas estes, no meu entender, são os três pilares fundamentais de uma cidade inteligente. Dar mais qualidade às pessoas e mais tempo, termos economia forte e economia circular e agora a questão ambiental que nos bate a todos à porta e cada vez mais os municípios e os países também do Tratado de Paris, de estarmos muito mais preparados e habilitados para as questões ambientais e da mobilidade. Isto parece que é cíclico, realmente. Hoje estamos muito preocupados e bem com ciclovias, quando há cerca de 60 ou de 70 anos, muitas das pessoas, pelo menos aqui no Conselho da Trofa acontecia, e também imagino que na maioria dos concelhos andavam ou deslocavam-se de bicicleta, mas sem ter condições para tal. Hoje os municípios estão mais vocacionados para apostar, e sabemos que é importante, nos transportes públicos, na mobilidade, essencialmente é um pilar fundamental, quando
a maior parte, há 20 anos atrás, deixamos quase todos, ou uma boa parte, de deixar de andar de transportes públicos. E hoje percebe-se, para combater e para ajudar o ambiente, nós temos que ter uma boa mobilidade no concelho e temos que ter uma excelente rede de transportes públicos, mas interligada com o nosso território no conjunto. Porque se cada um trabalhar por si só, não vai a lado nenhum. E, portanto, nós vamos falar precisamente da mobilidade mais à frente um pouquinho. E eu interrompi-o aqui para pedir ao Vítor Paulo se concorda com o Sérgio Humberto. Há pouco, quando estava a falar de uma crise, da crise que estamos a passar agora, eu fiquei com a impressão de que nos queria dizer que nós tratava de uma crise estrutural, portanto, que as coisas vêm depressa, mas também podem acontecer depressa. O Vítor Paulo concorda com as palavras do Sérgio Humberto? Eu concordo com as palavras de vocês todos. Olá, boa tarde a todos. Concordo, mas também discordo, ou seja, eu quando cheguei à Câmara em 2013, comecei a receber de todos os lados, via e-mail, com catálogos luxuosos, esta coisa das cidades inteligentes, e na altura, não quer dizer que eu depois na prática também não tente procurar a inovação e a criatividade dentro do espaço, mas pareceu-me naquela altura que a grande parte dessa tecnologia, porque depois também há um certo endeusamento dessa tecnologia, como por exemplo este lápis que está aqui, se isto não fosse tecnologia, aquilo que eu aprendi no 10º ano em filosofia, que é tecnologia é aplicação prática do conhecimento. Então um lápis também é tecnologia. E então vendiam-nos grandes catálogos e eu achava aquilo, chamava-lhe até sucata tecnológica, porque no fundo para já era bastante cara, porque eram produtos novos em que se vertiam o investimento todo para os primeiros produtos, como não havia uma escala longa, naturalmente que eram muito, muito caros. E depois até chegava à conclusão que não traziam grande retorno para o investimento que representavam. Eu até costumo ser irónico e às vezes até, eu sei que isto não é bem verdade, eu acho que isto até é um tópico para uma conversa de café. Nós temos a ideia de sobrevalorizar a tecnologia e eu acho que em algumas circunstâncias ela traz mais benefícios ao mundo do que propriamente aspectos negativos, mas também acho que há uma sobrevalorização. Isto pode parecer irónico, até polémico para lançar o debate, mas nesta altura de aperto e de grandes dificuldades, não são as plataformas nem a economia da partilha, que eu também é outro termo que não gosto de partilha, que aquilo de partilha tem muito pouco, mas quem vai salvar, ou quem é mais prático e pragmático nesta crise, acaba por ser o velho capitalismo da velha fábrica, das máscaras, do desinfetante, do que propriamente da tecnologia dos sensores, que servem para controlar, que dizem que na China que essa tecnologia foi determinante para circunscrever a pandemia, mas no fundo continuam a ser os agricultores e os produtores de desinfetante e de máscaras que são mais pragmáticos e que são mais úteis nesta crise do que propriamente a tecnologia do futuro. Em relação, mas concordo com porque depois também há uma contradição, no fundo também digo isto, mas também o nosso território acaba também por absorver tecnologia e estar atento, porque não podia ser de outro modo, ou seja, nós estamos aqui a falar porque é graças também à tecnologia. Mas muitas vezes quando se fala nas novas tecnologias, também temos que, e isto também não é uma ideia nova, é uma ideia até bastante gasta e simples, é preocupar-nos, ou melhor, temos que nos preocupar muito também com as pessoas, porque a tecnologia também deve estar ao serviço das pessoas. E nesta altura, quando o Benjamin fala na robotização, sim, se tivéssemos uma sociedade mais avançada do ponto de vista da robotização, naturalmente que a produção não seria tanto afetada. Mas nos próximos anos eu ainda acredito que o fator humano, a capacidade de produzir braçal ainda continuará
a ser determinante, até porque essas mudanças são mudanças bastante longas e a economia e o desenvolvimento têm que acomodar e têm que, por assim dizer, assim acomodar essas mudanças, porque senão até poderemos ter uma desestruturação económica. Em relação à tecnologia e às cidades inteligentes, as cidades, sei lá, eu acho que uma cidade romana não era burra. Nós é que temos a mania também de um certo endeusar as novas tecnologias como se elas fossem salvar a própria humanidade. Dão bastante jeito, podem ajudar, e o Benjamin, se calhar, de nós os três, é aquele que está mais nessa área da tecnologia, dos sensores, podem ajudar, obviamente, a governar uma cidade, a administrá-la, aqui e ali até torná-la muito mais sustentável. Agora que elas não vão salvar o mundo, e depois também não podemos cair, que eu diria que no exagero, de ter uma cidade completamente moderna, tecnológica, mas depois com bairros degradados, com xenofobia, com sem-abrigo, ou seja, não há cidade inteligente que não consiga adequar os avanços tecnológicos com os progressos sociais e até com a própria justiça social. Bom, dando seguimento... a nadar, mas era mais ou menos isto que eu queria dizer. Pronto, mas na sequência do que nos está a dizer, falando das novas tecnologias, eu perguntava-lhe, Vítor Paulo, como é que se consegue dar as mesmas oportunidades digitais acessíveis a um jovem do Porto ou de Lisboa, ou até mesmo de Braga, a um jovem de Vascões, nesta época das Smart Cities. Como é que se consegue fazer isso? Num conceito do interior. Eu não acredito muito nessa divisão de cidade-campo em que, por exemplo, a cidade é o desenvolvimento, é o cosmopolitismo e depois o campo é o subdesenvolvimento, é o popular, é a província. Isso já não faz muito sentido. Eu distingo os territórios, aqueles que são criativos e que não são criativos, porque senão... queríamos fazer essa reflexão. Houve uma altura quando se falava que a cidade tinha que, ou melhor, houve ali uma altura que era, não sei se tinha a ver com os transportes ou com algum serviço, em que diziam que as cidades deviam pagar mais impostos para depois ajudar as pessoas que tinham mais dificuldades do mundo rural. E eu dizia que há muita ruralidade e há muita pobreza, ou melhor, até há muita pobreza em Lisboa, como há muita pobreza ou alguma pobreza em alguns territórios. A pobreza não é rural, a pobreza é citadina e é rural. E os territórios, dividi-los assim, também nos cria aqui alguma confusão. Há muitas pessoas em Lisboa que também não têm acesso às novas tecnologias. E se calhar há pessoas em Paredes de Coura, na Trofa ou em Esposende que têm acesso à tecnologia. O que eu acho é que o acesso à tecnologia acaba por ser também uma forma de justiça social. E como é que se consegue promover isso? Eu não vejo outra forma que não seja através do governo ou das próprias autarquias. O Humberto, de certeza absoluta, o Benjamin também de certeza absoluta, que nesta altura estamos todos aqui a adquirir alguma tecnologia para que os miúdos que estão a ter aulas à distância consigam também aceder. Nós já fizemos, quase todos estamos aqui, o levantamento, porque o acesso à tecnologia também é uma forma de promover a justiça social e uma forma de promover a educação. Senão não é possível. E o que vai trazer também, eu acho, esta crise, eu concordo também com o Humberto, com aquilo que o Humberto diz, que vai ser uma crise brutal, profunda, mas depois a saída não será tão demorada. Eu também acredito que sim. Mas este novo tempo, estas novas dificuldades, também vão
vamos também aprender a utilizar a tecnologia de uma forma diferente. Eu nunca utilizei tanto as várias plataformas que existem de comunicação à distância como esta que estamos aqui, como agora. E eu acho que a tecnologia, até no futuro, os professores poderão utilizá-la até de uma forma que eu diria muito mais frequente e muito mais, assim, de uma forma muito mais frequente. Agora, eu acho que também não podemos pensar que o contacto humano, o relacionamento, que eu diria concreto com as pessoas, esse também continuará a ser, acho eu, primordial. Agora que estes tempos que nos vão trazer desafios e que o acesso à tecnologia também acaba por ser um dos pilares da educação e da igualdade social, sem dúvida. Muito obrigado, Sr. Presidente Vítor Paulo. Voltando ao tema das cidades inteligentes, a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem em curso um estudo de boas práticas e condições de construção da plataforma de gestão de informação necessária à geração de inteligência na gestão do território nacional, no âmbito do projeto Municípios Mais Inteligentes. Ora, as conclusões prévias sinalizam falhas estruturais das políticas municipais, como a falta de estratégia digital, a falta de indicadores que permitam medir e discutir o progresso da realização da estratégia digital, entre outros. Eu começava a perguntar ao Sr. Presidente Sérgio Humberto se revê nestas conclusões da Associação Nacional de Municípios. E o que é que tem faltado já agora para que essas lacunas possam ser ultrapassadas? Eu não me revejo totalmente nessas considerações gerais da Associação Nacional de Municípios. Nós temos a consciência de que há alguns concelhos que estão numa fase mais avançada e há outros que estão numa fase mais preliminar. E deixe-me aqui pegar numa coisa que o meu colega e bem falou. Nós, quando falamos de uma cidade inteligente, nós não queremos desumanizar a cidade. Aliás, do aspecto rural, a Trofa tem obviamente muita indústria e é aqui a grande força pela sua situação geográfica, mas nós não nos podemos esquecer do primeiro setor, nomeadamente a agricultura, em que nós hoje apenas produzimos em Portugal 42% daquilo que nós necessitamos. E isto numa situação de pandemia, que é tipo uma guerra, não é? Nós, logo o primeiro foco é a alimentação. Mas uma cidade, um território, quando se fala numa cidade é quase o concelho, e temos que ver nesta perspectiva global, temos que considerar que uma cidade, um território rural pode ser um território ou uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente é muito mais do que tecnologia. Obviamente aquilo que o meu colega o Vítor disse, é inclusão social, é dar mais tempo às pessoas, mais informação, incluir nomeadamente as pessoas mais idosas, e obviamente é muito mais do que isso. E eu aqui no meu território hoje, quando a gente vai visitar o setor agrícola ou a produção de leite, os agricultores hoje, os produtores de leite não precisam estar às 6 horas da manhã nem às 7. Portanto, aquilo é tudo automatizado e obviamente as vaquinhas lá vão direcionarem-se para, no fundo, fazer a recolha do leite, e tudo isto é tecnologia e é uma cidade inteligente e dá mais perspectivas a estas pessoas. Agora, deixe-me dizer isto de uma forma muito rápida. O que é que nós pretendemos de ter uma cidade inteligente? E isto, a Associação Nacional de Municípios, obviamente que tem que ter este chapéu e ter esta influência. Claro, nós não vamos comparar o desenvolvimento de um território de Lisboa ao município de Taboaço, do interior, que o problema deles é a desertificação, porque não tem empresas, em que o maior empregador de Taboaço é a Câmara Municipal. Eu estou a falar de Taboaço porque conheço bem, mas podia falar de outros territórios do interior, e que nós temos que ter, no fundo, essa sensibilidade da disparidade que existe muitas vezes no nosso território, no nosso pequeno Portugal, mas grande pela nossa plataforma marítima, e que não somos tão pequenos quanto isso.
Uma cidade inteligente não é uma cidade desumanizada. Uma cidade inteligente é colocar ao serviço das pessoas, no fundo, a tecnologia, que é muito mais do que isso, serviços e espaços e cuidados ambientais, coisa que não existia há 20 ou 30 anos atrás. É nesta perspectiva que nós, autarcas, estamos a trabalhar nas cidades inteligentes. Isto é uma semente que nós estamos a semear hoje para plantar daqui a 10, 15 anos. Não é com 1, 2, 3, 4, 5. É claro que nas nossas autarquias estamos a fazer isso. Hoje, um processo de obras particulares já não precisa a pessoa de se deslocar à autarquia, porque através de uma plataforma digital consegue entregar o seu processo de obras particulares. E que nós também estamos a digitalizar o arquivo, porque escusamos de ter um armazém alugado a ocupar espaço, e estamos a digitalizar todo esse arquivo Mas uma cidade inteligente é muito mais do que isso. E, obviamente, é um trabalho contínuo e progressivo. Ou seja, é um meio para atingir algo. E o fim deve ser sempre as pessoas, deve ser sempre o ambiente e deve ser sempre a economia. Muito bem, muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente Benjamin Pereira, eu queria acrescentar aqui mais uma das conclusões prévias apontadas pela Associação Nacional de Municípios, que é precisamente a existência de níveis de maturidade reduzidos relativamente à definição das responsabilidades na utilização das tecnologias. Que comentário é que isto lhe merece, Sr. Presidente? A pergunta é para mim? Sim. Acrescentei apenas mais este ponto. Se quiser, eu repito. Da responsabilidade na utilização das tecnologias, bem. Exatamente. Isso levava-nos para um campo... Eles falam em níveis de maturidade reduzidos. Pois, não sei quais os estratos etários de que estamos a falar. Se formos para o âmbito das redes sociais, posso lhe dizer que a imaturidade é muita. E o descontrole total, diria eu, sentido opinativo, que não tem trazido nada de bom, atendendo a que não há uma filtragem da própria informação. A não ser que seja aquele polígrafo, não é? Que nos vai... minimamente bem informados relativamente às fake news que vão sair. Portanto, se for por esse nível, não. De resto, não me parece. Eu acho que as tecnologias têm sido utilizadas de forma correta, quer pelas empresas, quer pelos municípios. Pelo menos é a minha visão. Aliás, as tecnologias têm que ser... Eu concordo com o Vítor Paulo, no sentido de que em nada um território menos tecnológico, mais rural, fica atrás e deverá ficar atrás neste sentido das smart cities. Nem deve ser essa a diferenciação. Uma coisa é certa, qualquer pessoa de Paredes de Couro ou de Esposende pode ter acesso ao Louvre, e isso não de um momento para o outro. Isso as tecnologias trouxeram-nos, não é? Pelo menos essa componente eu penso que foi muito importante, e neste momento, como digo, neste momento de confinamento... E agora o único meio também de visitar nos museus, não é? Utilizando precisamente essa tecnologia. Precisamente, mas pode ser museus, bibliotecas, acesso a um conjunto de conteúdos que são fantásticos. Nós, se olharmos para aquilo que posso dizer assim, da geração dos nossos filhos, eles não vivem sem a tecnologia e eles conversam muito. Reparem que este conceito de confinamento, eu não sei se têm filhos na idade dos meus, na ordem dos 20 anos, por aí. Pois os meus são mais velhos, um bocadinho. Passam muito bem, muito tempo em casa, com jogos, a jogarem com os colegas que estão em qualquer parte do mundo. Exato. Ou seja, nós temos, eu digo nós, nossa geração, porventura, uma necessidade maior de sair, e eu estou a falar na componente mais lúdica, de nos encontrarmos, se calhar eles conseguiram ultrapassar isso antes de nós. Portanto, olhando para as novas tecnologias, para os jogos, para as conversas, para os chats, tudo aquilo que permite chegar à conversa e à interação entre eles fazem sem precisar de sair de casa. Eu penso que aqui há repare, ao nível das aulas, da partilha de conteúdos, os meus filhos estão em idade universitária, eles partilham com os colegas um conjunto de ferramentas que para nós eram impossíveis. Há uns anos atrás eram as seventas, em papel, não é? Todos estudámos assim, e os exercícios feitos à mão, etc., e fotocópias em cima de fotocópias, isso hoje não é nada assim. Eles estão em qualquer lado, têm uma dúvida, tiram uma dúvida com o professor, tiram uma dúvida com o colega, partilham conteúdos. Desse ponto de vista, há uma utilização da tecnologia de muito proveito para o cidadão. Só dar aqui nota de uma situação. O conceito de Smart City
também é, em termos de acolhimento e da imagem do próprio município, importante. Ou seja, mostrarmos, isto falando em termos turísticos, da atratividade do território. Eu julgo que é importante mostrarmos esta faceta para quem nos visita e depois disponibilizarmos, eventualmente, àqueles que nos procuram, e estou a falar de turismo, estou a falar de visitantes, ferramentas que facilitem a sua tarefa de descobrir o território e, eventualmente, de consumirem no território, porque é isso que é importante para nós, para recebermos os turistas. Gostamos de mostrar a nossa terra, o nosso território, mas, tanto quanto isso, gostamos que eles consumam e que ativem a economia local. E as tecnologias são fundamentais para isso. Quer através de um pequeno vídeo que se faça da promoção do território, quer de uma pequena aplicação que diga onde é que fica o restaurante A, ou B ou C, onde é que se come um determinado prato, ou o que seja. Há uma imensidade de situações destas. Estas plataformas que são criadas, que estão integradas no conceito das Smart Cities, permitem-nos saber quantos visitantes temos, as suas origens, como é que podemos interagir com eles. Reparem, é possível, nós temos num concerto em que temos 10 mil pessoas a assistir, saber, desde que as pessoas descarreguem a sua aplicação ou interajam com a plataforma, qual a sua origem, qual o seu gosto, e depois interagir diretamente com essas pessoas, enviando-lhes mensagens para o próximo concerto, para o próximo Sãos de Verão, como é o caso que temos aqui em Esposende, e por aí fora, e Paredes de Cora, então nem se fala, não é? Portanto, olhar para estes eventos e poder comunicar diretamente com as pessoas, facilitar esta tarefa da comunicação. Eu penso que é um dos grandes conceitos das Smart Cities. Mas permitam-me... reparem que a tecnologia, mesmo neste momento de pandemia, eu vejo algum desnorte por parte da DGS na gestão destes casos, quantos casos suspeitos já, quantos infectados temos, enfim, sempre informação com um delay bastante grande. Uma plataforma devidamente gerida, onde entrassem os dados de todos os municípios atempadamente, seria extremamente útil para a condução, para a boa condução deste fenómeno neste momento e para a transparência dos dados junto das populações. Isto é um mero exemplo. Deveria estar a funcionar assim. Há problemas que porventura não foram antecipados e se calhar não se conseguiu criar esses mecanismos a tempo, mas o Ministério da Saúde deveria eventualmente estar munido de todas as ferramentas para atender a uma circunstância especial como foi esta. Aquilo que se dizia da agricultura não posso concordar mais, porque efetivamente hoje a agricultura é muito tecnológica. Eu sou de um tempo também ainda em que as pessoas tinham quase uma agricultura de subsistência e o trator era o mecanismo mais tecnológico que existia. Hoje nada disso funciona assim. Desde regas automáticas, enfim, um conjunto, desde aquecimento dos próprios espaços, tudo nos ciclos corretos das plantas para uma maior produtividade. Portanto, tudo isso, como dizia muito bem, também na parte do leite, isso é altamente tecnológico, toda a gestão desses espaços, dos aviários, etc. Toda a componente produtiva, que depois vai do mundo mais rural, podemos dizer assim, para as cidades, está alavancada nas tecnologias e tem cabimento, na minha perspectiva, naquilo que são as Smart Cities. Repara, eu vou dar 2 exemplos de circunstâncias de adaptação, que eu estou a fazer também esse esforço, diria eu, de adaptação ao novo mundo, a este mundo mais tecnológico. Eu tinha um projeto para as zonas industriais do Conselho de sinalização. A sinalização básica com os MUPIs e com a indicação das empresas. E rapidamente concluímos que já não era o tempo para isso, que é muito mais interessante ter uma aplicação em que a pessoa possa descarregá-la através de um QR Code e ter acesso a todas as empresas que estão naquelas áreas industriais, nas várias áreas industriais do Conselho, inclusive a poder fazer pesquisas. Imagine se quiser um vidraceiro, um carpinteiro, ou o que seja, poder fazer essa pesquisa à chegada à zona industrial e saber exatamente para onde é que deve ir, onde é que está a unidade e com facilidade de adaptação, ou seja, uma empresa abre, a outra fecha, e se for um elemento estático, é muito difícil estar a substituir os nomes, etc. E muito facilmente estarão desatualizadas. Se tivermos a gerir uma plataforma digital, isto é facílimo de fazer. É um dos exemplos, por exemplo, em que nós podemos muito facilmente, qualquer pessoa que procure um serviço ou uma empresa em Esposende, e nos outros territórios, como é evidente, fazê-lo dessa forma. Outra questão que diz muito aos autarcas. Eu tenho um conjunto de obras terminadas neste momento e não as posso inaugurar e de alguma forma não as posso colocar ao serviço da população, de uma certa forma. Então, por que não fazer uma inauguração virtual do espaço, fazer um vídeo, fazer uma explicação do projeto, porque nós temos um dever de informação dos nossos munícipes, não é uma questão de vaidade como muita gente acha. As inaugurações é o término de um processo longo que passa desde a elaboração do projeto, financiamento e execução da obra até ao final. Por que não fazermos eu vou fazer isso, estamos a preparar todo esse trabalho em Esposende para disponibilizarmos às pessoas, no fundo, equipamentos e intervenções que foram feitas de uma forma que possam ter acesso de forma digital. O nosso, se me permite só Mas falar... isso é um trabalho só do município, não é? Portanto, o próprio município pode fazer essas coisas sem necessitar de digamos, entre aspas, uma autorização para as fazer, não é?
Não, claro, absolutamente. Não temos, mas não deixa de ser interação digital com as nossas populações, com os nossos municípios. Quando eu dizia que as Smart Cities eram mais democráticas e permitiam a participação dos cidadãos, era exatamente disto que eu estava a falar. É porque permitem também a crítica, a interação com o município, num certo sentido, porque nós podemos fazer um balanço de uma obra e apresentá-lo publicamente e permitir a interação das pessoas, ou a discussão de um projeto, tão simples quanto isto, que permite a interação dos cidadãos, que deem os seus contributos, para não falar do conceito de orçamentos participativos e de tudo isso. Portanto, cria-se um mundo muito mais fácil. Toda a gente sabe o que são assembleias municipais e o que são reuniões de Câmara. As minhas reuniões de Câmara são muito pouco participadas por parte do público. As minhas assembleias, se me permitem que fale assim, municipais, têm uma participação muito escassa por parte das pessoas. Pela hora, pela disponibilidade das pessoas, pela dificuldade, muitas vezes, de falar em público, etc., as pessoas não participam. Mas a interação digital é muito mais fácil. E, portanto, se permitirmos que os cidadãos participem dessa forma e sejam esclarecidos, porque o fundamental é permitirem-se ser esclarecidos, muitas das coisas mudam, e inclusive a imagem que as pessoas têm do trabalho dos autarcas, porque muitas vezes é negativa, por desconhecimento daquilo que é efetivamente o nosso trabalho. Mas deixe-me só dar aqui uma nota acerca daquilo que é o nosso projeto de Smart Cities. Nós fundamentámos isto não em 3 pilares, como o Humberto alavancou o dele, e que está muito bem, e acho que são 3 pilares também fundamentais. Nós agarramos-nos ao conceito do território, no seu todo, e portanto lá cabe também, evidentemente, o ambiente, como é evidente, ou a economia, território e pessoas, e depois tentar fazê-lo, são 2 pilares, tentar fazê-lo de forma sustentável, portanto, tentar que esta relação entre as pessoas e a humanização do território se dê de forma sustentável, que é, no fundo, uma procura, enfim, contemporânea, direi eu, quer dizer, foi praticada no passado, foi esquecida e neste momento andamos à procura da sustentabilidade do nosso planeta, em tudo aquilo que são as nossas ações. E depois, porque isto nos pareceu um bocadinho racional demais, passa aqui, eu diria racional demais para ser humano, pode parecer uma contradição, mas não é, resolvemos introduzir uma componente da arte, dar aqui um toque um bocadinho diferente e chamar a atenção das pessoas, porque a vida e a qualidade de vida das próprias pessoas, no âmbito da sua interação com o território, tem que ter muito a ver também com a arte. E com a arte tem a ver com a criatividade, tem a ver com os sentimentos, tem a ver com a beleza do próprio território ou de uma peça escultórica com a qual se possam cruzar numa praça qualquer, ou onde nós a quisermos colocar, desde que seja um elemento atrativo para o território. Isto depois tem ganhos e benefícios do ponto de vista daquilo que é a promoção do território externo. Eu posso lhe dizer que nós inauguramos uma obra do Vils, enfim, um artista subejamente conhecido, português, mas de dimensão mundial, e que faz o seu caminho para que possa ser divulgado em termos internacionais e que pode permitir que as pessoas visitem exposendo. Assim como o Festival de Música de Paredes de Coura, por exemplo, é um atrativo internacional, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, as coisas são assim mesmo, encaminhamos-nos neste sentido para criar atratividade nos nossos territórios. E deixem-me só, porque isto é uma espécie de súmula, tudo o que nós fazemos enquanto autarcas, na gestão do nosso território, tem a ver com a melhoria da qualidade de vida das nossas gentes. Eu não tenho dúvida nenhuma que os meus colegas concordarão a 200% com isto. Nós tentamos sempre fazer tudo aquilo que é melhor para melhorar a vida das nossas pessoas. Podemos não fazer tudo correto, mas tentamos a todo momento fazê-lo. A utilização das tecnologias e do conceito das Smart Cities é uma ferramenta para atingirmos esse desiderato, para conseguirmos dar uma melhor vida às pessoas. Eu não sei se quer passar a palavra aos colegas. Sim, eu passava a palavra ao Vítor Paulo também para comentar. Ok, eu gostaria muito de falar sobre as estratégias de intervenção que temos sobre o território, que materializam estes 4 pilares de que eu acabei de falar. Mas bem, podemos ir falando ao longo do debate, está bem? Sim, agora sim. Passava a palavra ao Vítor Paulo, ainda sobre o mesmo assunto. Sobre a democratização, de que forma é que se utilizam as tecnologias, há sempre aquela velha reflexão ou até constatação que é: o homem só muda o seu comportamento em situações extremas, que é o que está a acontecer em termos ambientais, como, por exemplo, nunca se utilizou tanto as novas tecnologias, sobretudo estas de comunicação, como agora. Porquê? Porque estamos a passar por um período extremo. Mas não é só isso, também não é só nos períodos extremos. Por acaso, foi num período extremo. Por exemplo, nós temos um projeto com a Universidade do Minho, que é um projeto de telemedicina, que se chama OP5, e que está, nesta altura, a ser extremamente útil para as pessoas que não vão, ou que têm medo de
por uma doença que não seja o Covid, de se aproximarem dos hospitais, conseguem ser monitorizadas à distância por profissionais competentes, por médicos, que vão dando orientações às pessoas. É evidente que numa situação extrema o contacto humano e o contacto presencial será sempre, obviamente, necessário. E já em muitos países, ninguém entra, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde que não seja, primeiramente, por uma linha de filtragem que possa ser até digital. Ou seja, podia dar outro exemplo, e isto já foi há bastante anos, por exemplo, acho eu que foi em 2010, 2009, já foi possível utilizar as novas tecnologias, neste caso a videoconferência de alta definição à distância, para acontecer aqui um mestrado em Paredes de Coura, em que professores de Paredes de Coura e dos concelhos limítrofes, à sexta-feira e ao sábado, aqui numa sala em Paredes de Coura, era, por exemplo, para um professor de Valença era muito mais simpático e cómodo e até barato vir a Paredes de Coura do que propriamente ir à Universidade do Minho. E em termos estratégicos, que é a realidade também que eu conheço melhor, por exemplo, a Universidade do Minho foi logo das primeiras a dizer o quê? Que ia encerrar e que todo o ensino ia ser feito à distância, porque no futuro o que vai acontecer é, por razões profissionais, por razões económicas, por razão de tempo, nós, como há bocadinho estava a dizer o Benjamin, nós vamos ter, obviamente, formação à distância. E acho que com este contexto que eu diria de extremo e dificuldade, ela irá aumentar. De uma forma geral, as câmaras municipais vão utilizando as novas tecnologias quando a Associação Nacional de Municípios diz que é incipiente. Acho que, pronto, obviamente que foi um estudo feito com inquéritos, com dados, mas também não podemos ter uma visão muito negativa, que senão também acabamos por resvalar para as pessoas que acham que a gestão que o governo tem feito da pandemia, obviamente com algumas críticas, não tem sido bem feita, quando há muitos países e há muitos até jornalistas estrangeiros a elogiar-nos e nós próprios a dizer mal de nós próprios. Também acaba por ser uma das nossas características. Mas o nosso país, em termos tecnológicos, e há vários estudos, não estamos propriamente mal. Até acho que estamos, em algumas circunstâncias, à frente de muitos países que para muitos ocupam até rankings de desenvolvimento, seja económico ou social, superior a Portugal. No domínio das tecnologias, nós temos feito um grande caminho. O Humberto já deu algumas desses avanços tecnológicos, o Benjamin também falou neles. Obviamente que as câmaras estão a fazer o que é possível, porque ainda há pouco tempo nós perdemos uma oportunidade na eficiência energética para evoluirmos muito mais, e a culpa não foi das autarquias. Eu até acho que os programas e a que as câmaras se podiam candidatar estavam muito mal desenhados, eram demasiado ambiciosos, e eu diria quase do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do retorno, mais valia não fazer nada do que propriamente fazer. E tinham uma série de contradições, uma série de constrangimentos, que foi uma oportunidade, que eu acho que foi uma oportunidade perdida. E muitas vezes não é só a questão da vontade das autarquias, porque as autarquias, se pudessem, obviamente, que acabariam por utilizar as novas tecnologias de uma forma muito mais assídua, muito mais frequente, mas já está a acontecer, quer para gestão à distância imagina, no setor do meio ambiente, no setor dos lixos, já se estão a utilizar muita tecnologia para termos economias de escala e para termos até poupanças. Portanto, de uma forma geral, eu diria que esse estudo, não é, que saiu, que os municípios não estão a utilizar as potencialidades das novas tecnologias como seria de esperar, eu acho que não é uma apreciação muito
muito razoável, porque eu acho que as câmaras estão no caminho certo. E não é só as câmaras, são as próprias empresas. Vocês já há bocadinho fizeram uma série até deram uma série de exemplos ligados à agricultura. O que está a acontecer aqui na indústria do leite já são, pelo menos as unidades que sobreviveram, são altamente tecnológicas, em que é quase tudo feito por sensores. Nós temos algumas parcerias até com países estrangeiros no âmbito da agricultura e muito avançados, e hoje a agricultura é feita quase toda por sensores e com uma base tecnológica muito forte. E isso vê-se até nas nossas empresas, que Paredes de Coura também tem algumas instaladas. Por exemplo, ainda há pouco tempo no ensino profissional fizemos um protocolo com a Universal Robots, que tem a ver, que é uma empresa de robôs colaborativos, ou seja, as câmaras, as autarquias, as empresas estão a dar passos, eu diria, e passos de gigante neste âmbito, porque também não é só uma questão de estar na moda, ou não é só uma questão de utilizar as tecnologias. É a própria sobrevivência, muitas vezes, do próprio negócio, que leva a que as tecnologias sejam cada vez mais utilizadas. No caso das câmaras, muitas vezes é uma questão também de melhor comunicação com os cidadãos. O Benjamin também disse isso muito bem, de trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, e muitas vezes também outra coisa, que é poupança, porque nós, muitas vezes, para agirmos, temos que partir de uma base de dados, temos que partir da estatística, e muitas vezes as tecnologias dão-nos muita informação que é muito preciosa na gestão. Portanto, que não acho essa apreciação muito razoável de que as autarquias não estão a utilizar as tecnologias. E mais, se nós todos que estamos aqui fizéssemos até uma análise muito mais fina do modo como utilizamos a tecnologia em cada um dos nossos municípios, até eu acho que ficaríamos surpreendidos. Nós estamos a dar os exemplos mais gerais e aqueles que nos vêm à memória, porque de facto são os mais relevantes. Mas de uma forma geral, a tecnologia e as potencialidades que daí advêm eu até diria que são muito bem utilizadas pelas autarquias. Muito bem, muito obrigado pela sua intervenção. Pelas vossas intervenções, pareceu-me evidente um entusiasmo na adesão ao conceito de cidades inteligentes. E o que eu pergunto é se não será necessário evoluir para a criação de um plano diretor digital em cada concelho. Eu pedia que começasse a falar sobre isto o Presidente Sérgio Humberto. Sim, eu acho que sim, e em articulação. Deixe-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Sim. E reiterar aquilo que os meus colegas disseram. Eu tenho um conceito de cidade inteligente que é muito mais do que... é superior à tecnologia. A tecnologia é um meio para nós termos uma cidade inteligente ao serviço das pessoas. E eu, quando imagino uma cidade inteligente... O conceito parece-lhe curto. Exatamente. Eu, quando imagino uma cidade inteligente é para as pessoas. Ou seja, é informação, são dados. E também são para nós, que era aquilo que o meu colega Vítor dizia bem, que uma cidade inteligente que esteja preparada, que tenha dados, que um presidente de Câmara, que um dono de uma empresa, que um ministro, não de uma forma empírica tome uma medida, mas sim com base em dados. E é isto que uma cidade inteligente nos pode dar. E é isto que nós podemos proporcionar aos nossos municípios. É eles saberem on time que daqui a 5 minutos o autocarro vai passar na paragem X e que não precisam de estar lá 20, nem 30, nem 40 minutos porque o autocarro atrasou-se. Isto é um conceito, é um pequeno exemplo do que onde nós podemos chegar. O Vítor dizia bem, o Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, que Portugal, do ponto de vista tecnológico e também de cidades inteligentes, já está muito à frente de outros países. Isto, se calhar, na Alemanha, que é um país desenvolvido, não era possível.
porque, do ponto de vista de fibra óptica, uma grande parte do território da Alemanha não tem fibra óptica. Se calhar tem em Frankfurt, tem em Berlim e em Munique, mas se calhar não tem em Düsseldorf, e que são empresas portuguesas, com conhecimento que eu tenho, que estão a dotar grande parte do território da Alemanha ainda com fibra óptica para podermos ter uma reunião por videoconferência. Dizia-me um conjunto de empresários ainda há poucos meses que as reuniões que teriam por videoconferência era muito mais fácil com Portugal e com Espanha do que propriamente com a Alemanha ou com outros países que se diz os chamados ricos, os chamados países do Norte. Portanto, Portugal, nesse plano, está já muito à frente do que outros países. Isto não significa que uma empresa ou determinada empresa que desenvolva tecnologia internamente e que esteja à frente. Portanto, o conceito de cidade inteligente é muito mais do que a tecnologia. Hoje, e concordando, porque a tecnologia não são só as redes sociais, porque uma cidade inteligente é muito mais do que isso. Agora, há uma coisa que me preocupa desta parte, que nós temos que ter aqui o critério. Também já houve aqui plataformas que nós tentamos com que fizesse chegar às pessoas e que não funcionam. Nós temos que ter o equilíbrio de perceber onde é que devemos dotar, no fundo, os nossos dinheiros para termos uma cidade inteligente ao serviço das pessoas. Por exemplo, a Trofa, o ano passado assinou um projeto, portanto, que no fundo é gerido pelo IMT, com mais 12 concelhos de Portugal. Fomos buscar diretamente dinheiro de fundos comunitários a Bruxelas, neste caso a Eindhoven, 12 concelhos portugueses, onde essencialmente aquilo que estava a dizer o Vítor é uma recolha de dados, essencialmente daquilo que é os transportes, quer no nosso território, quer a nível do nosso país, e colocarmos ao nosso serviço para colocarmos esse sim ao serviço da população. Não é um investimento pequeno, como devem imaginar. Estou a falar para os 12 municípios de Portugal, onde estão aqui uns maiores, outros médios. Estamos a falar de 31 milhões de euros. Fomos buscar 50% diretamente a fundos comunitários. Portanto, há um investimento enorme, mas este investimento que a gente tem que fazer não pode ser oco. Porque este investimento que está a existir, obviamente, tem que dar frutos daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. O investimento que a gente possa fazer de uma recuperação urbana, como nós fizemos aqui na Trofa, por exemplo, da Alameda, numa área de cerca de 42 mil metros quadrados, de se possibilitarmos dotar o espaço de ciclovias, de áreas verdes, das pessoas poderem utilizar o Wi-Fi, de ter espaços de recreio, de lazer, de convívio, isto é uma cidade inteligente, coisa que no passado não existia. E, portanto, é esta dimensão que nós devemos incutir, no fundo, às pessoas daquilo que é uma cidade inteligente. E, portanto, o princípio deve ser este, o meio nós temos que os utilizar para atingir um determinado fim. Como para mim, por exemplo, quer dizer, eu quando falei há um bocado dos 3 pilares de uma cidade inteligente, para mim aqueles são os principais. É claro que uma obra do Vils, deixa-me brincar aqui com o meu colega, com o Benjamin Atrofa, ainda não teve possibilidade de ainda contratar o Vils para fazer aqui uma obra aqui no Conselho da Trofa, mas obviamente devemos lá chegar. Mas estes são os 3 pilares. Como para mim também o dos 4 pilares da democracia, quer dizer, estamos a falar, e hoje sim que sabemos, que é a saúde, que é a educação, que é a justiça e que é a segurança. E aqui reitero aquilo que o meu colega, o Vítor, disse, e bem, que é, nós às vezes, por latinos que somos, não damos valor àquilo que nós temos. Independentemente de tudo, criticamos, mas nós temos um bom sistema nacional de saúde. Nós não podemos desinvestir na segurança, que é a minha preocupação. E este é um dos pilares fundamentais que levou o turismo, ou trouxe o turismo a Portugal, e que não se pode desinvestir na segurança, e a segurança pode atuar com mais inteligência ainda, se for dotada de meios.
e isso sim, nós hoje podemos potenciar o nosso território internacionalmente, sem precisar do turismo de Porto e Norte de Portugal ou do turismo de Portugal para potenciar o nosso território. Mas deixem-me dizer uma coisa, e reitero, uma cidade inteligente não se quer desumanizada. Independentemente de nós estarmos a dotar agora as nossas crianças porque não têm condições, porque não têm um portátil, um computador e internet, de ensino à distância, não há como a sua presença na sala de aulas. Não vai substituir, vai minimizar. É como uma reunião. Se nós tivéssemos hoje este debate, como estava previsto há uns meses atrás, seria completamente diferente. Isto minimiza. E, portanto, obviamente que nos pode apoiar muitas viagens a Lisboa ou poupar muitas viagens a Lisboa. Porque sempre que somos solicitados, lá vai o Vítor de Paredes de Coura, lá vai o Benjamin Desposendo e o Sérgio da Trofa, que fazem viagens constantemente a Lisboa. Quando os de Lisboa, porque os quilómetros de Paredes de Coura a Lisboa são os mesmos de Lisboa a Paredes de Coura. E eles esquecem-se disso. Portanto, somos nós que temos que ir lá àquele centralismo e, portanto, cada vez mais que as cidades inteligentes sejam um fator de nós chegarmos também a uma regionalização, porque Portugal não é só Lisboa. Muito obrigado. Eu continuava a conversa com o Presidente Benjamin Pereira e perguntava exatamente, e dando continuidade ainda a esta questão, se ele entende que será mesmo necessária a criação de um plano diretor digital, futuramente. Sim, eu acho que isso encaixa precisamente numa lógica de planeamento, tal como nós já fazemos noutras áreas. Há planos, eu diria, para todos os gostos, em termos daquilo que é a gestão autárquica e das nossas responsabilidades. E esta componente do digital parece-me que sim, parece-me ser uma abordagem interessante, porque, no fundo, embora tenha que se dizer uma coisa, a evolução tecnológica é de tal ordem e ocorre a um ritmo tão acelerado que estes planos têm que ter uma vigência muito curta e ser muito adaptativos. Caso contrário, ficarão obsoletos ao fim de um ano ou dois, porque, efetivamente, as novidades tecnológicas, enfim, surgem a uma velocidade estonteante. Eu dizia agora um bocadinho, mas, portanto, concordo plenamente que seja feito que haja um planeamento para uma intervenção tal qual como fazemos noutras áreas. Dar aqui só uma nota, neste momento que estamos a viver e transportando este debate para este momento, exatamente. Eu aqui há uns tempos atrás fui convidado para ir a uma unidade no Porto, que é Founders, e tive um contacto com os jovens. Eu gosto muito dos jovens, gosto muito de aprender com os jovens. Aprende-se muito com os mais velhos, sem dúvida. Benjamin, tu és um jovem. Já fomos mais, Humberto, já fomos mais. Já fomos mais. Mas gosto muito porque vivem um mundo... O mundo do futuro é aquele que está a ser criado por eles. E eles já o vivem de uma certa forma. E então, nessa deslocação à Founders, que é um conceito de um espaço onde estão várias empresas. E reparei numa particularidade, até porque o meu guia era um desses fundadores e é daqui de Esposende, que me foi explicando o que era a empresa A, a empresa B, a empresa C, e eu entrava e via um ou dois trabalhadores lá dentro, e ele dizia-me, olha, esta empresa fatura 3 milhões por ano, aquela fatura 5 milhões, a outra fatura não sei quanto. E surpreendeu-me, e eu perguntei, mas como é que vocês controlam? Onde é que estão os trabalhadores? Os trabalhadores estão em casa, grande parte deles são nomad workers, ou seja, são pessoas que trabalham e vão viajando até pelo mundo inteiro, têm acesso à internet, produzem o seu trabalho e as empresas faturam. E eu, acreditem, fez-se luz naquilo que era, efetivamente, o mundo do trabalho que aí vem. Porque é exatamente aquilo que vai acontecer. Claro que o trabalho braçal, claro que já um conjunto de atividades nunca serão substituídas, mas em termos mais urbanos, se calhar, e das grandes massas que se vão aglomerando, uma grande parte do trabalho poderá ser feito dessa forma. E então, eu confesso-vos que eu vinha a caminho, mal saí desse espaço, a caminho da Câmara Municipal, liguei à minha vice-presidente e disse-lhe, olha, vai ver se a lei nos permite trabalharmos também em teletrabalho, ter alguns trabalhadores da Câmara, isto vai há cerca de um ano esta parte, termos também teletrabalho para alguns trabalhadores da Câmara. Em que perspectiva? Na perspectiva de que alguns, efetivamente, têm limitações muito severas, de deslocação, ou trabalhadoras que foram mães e que depois acabam por ter, enfim, também têm os seus direitos naturalmente, mas podem até ter mais tempo em casa. Ou então, todos sabemos que uma parte
daquilo que é considerado gravidez de risco, muitas vezes não é gravidez de risco, e as senhoras, enfim, com todo o respeito, mas nós sabemos que é assim, quem gera estas instituições sabe que é assim, acabam por socorrer disso, porque também não se querem deslocar de Braga, do Porto, daqui e de lá para Esposende, diariamente de carro. E poderem trabalhar em casa, o conceito do teletrabalho já estava aqui muito presente nisto que veio agora a ser necessário. O que é que poupámos? Olha, poupámos energia, porque depois também há a poupança da própria instituição. Poupámos energia, poupámos deslocações das pessoas, poupámos instalações, porque podemos colocar um conjunto de pessoas e não precisamos de ter instalações, não é? E muitas vezes temos instalações arrendadas, não temos, eu não tenho instalações todas da Câmara, portanto, em edificado da Câmara, ou seja, há uma poupança e há, claramente, um benefício para os trabalhadores, nem que seja sazonal, nem que seja 3 meses em casa, 3 meses aqui, desde que haja um bom controle e o tipo de trabalho possa ser desenvolvido em casa, e há muitas tarefas nas câmaras que podem ser desenvolvidas em casa, considerando o digital. Sei lá, por exemplo, a própria apreciação de projetos de arquitetura, uma vez que hoje é tudo digital, pode ser feita. O desenvolvimento de projeto pode ser feito em casa. Enfim, há uma imensidão de tarefas que podem ser desenvolvidas em casa e a pessoa pode ter uma deslocação semanal ao edifício. Ou seja, aprendemos muito com os jovens, com este mundo tecnológico, e poder adaptá-lo e colocá-lo ao serviço dos nossos munícipes, dos nossos cidadãos, com poupança financeira e com uma coisa que é fundamental para quem gera pessoas e instituições, criando, no fundo, ânimo e nos trabalhadores e dando também boas condições, porque isso é fundamental ter o nosso grupo de trabalho, no fundo, bem disposto e sempre disponível para trabalhar connosco, porque nem sempre é fácil. Uma notazinha muito breve sobre aquilo que são as estratégias de intervenção do município de Esposende no âmbito das Smart Cities. Nós começamos pelo tal território analítico, ou seja, por recolher dados. Aquilo que dizia o Humberto agora um bocadinho, nós com os dados conseguimos tomar decisões. E é exatamente isso, é ter na mão, em tempo quase real, diria eu, um conjunto de informações que podem ser determinantes, isto nas mais diversas áreas, podem ser determinantes para nós podermos tomar decisões. Isso é fácil, temos uma rede LoRa, uma rede que cobre todo o território, capta os sinais dos sensores, dependendo do que estamos a falar, pode ser ruído, qualidade da água, do ar, etc. E muitas outras, contagem de pessoas, enfim, de veículos, há uma imensidão de áreas que são transmitidas por uma plataforma e que depois eu tenho acesso no meu smartphone em tempo real a esses dados que são fundamentais. E reparem que, por exemplo, na qualidade da água, nas praias, nos rios, isto é fundamental para as pessoas saberem também em casa se podem ir para a água ou não podem naquele momento, por exemplo. Mas depois, outra área, portanto, território analítico é fundamental, recolher dados para poder tomar decisões. Território resiliente, numa perspectiva reparem, nós estamos aqui na costa, temos um problema gravíssimo de erosão costeira, a gestão do território desse ponto de vista, de perceber os avanços do mar, o que é que acontece, o que não acontece, permite-nos tomar decisões, quanto mais não seja pressionar a tutela para intervenções fundamentais, construção de molhos, seja lá o que vier a ser nessa área. Eu peço desculpa, estou a ficar aqui com pouca bateria, mas eu ainda consigo continuar um pouquinho. Depois, e para nós, por exemplo, dou o exemplo de uma obra fundamental que está a ser desenvolvida no nosso território, que tem a ver exatamente com o canal intersetor e que foi criada tendo em conta um conjunto de dados que foram recolhidos. Nós temos um problema grave de inundações e estamos a construir uma obra de cerca de 5 milhões de euros que permite ultrapassar essa situação. Depois, o território do conhecimento e da educação. Só este exemplo. Aqui há 2 meses esta parte, comprámos 200 e tal tablets para criarmos em ambiente uma espécie de Magalhães controlado, ou seja, dentro da sala de aula, que neste momento já nos vão servir para os nossos alunos que vão ter mesmo que ficar em casa a ter aulas, mas comprámos na perspectiva de criar essa interação e de habituar as nossas crianças, desde miúdos, estamos a falar do primeiro ciclo, a interagir com a componente digital, mas de forma correta, portanto, e não desregrada. E também respondo a uma pergunta que foi feita há pouco sobre a utilização racional ou não destes meios. A questão do território criativo também é outro das âncoras, e aqui dou só este exemplo. O caso, por exemplo, do nosso roteiro de arte contemporânea, onde incluímos essa obra do Vils, mas um conjunto de outras, que interagem do género, descarregando um QR Code, tem-se acesso à obra, à explicação da obra, etc. Há uma interação com o visitante e com a pessoa que está a apreciar a própria obra. Ou acesso à biblioteca, por exemplo, a conteúdos digitais, a jornais digitalizados antigos, que são, enfim, que não haveria outra forma de os consultar que não fosse assim, porque até nem podem ser manuseados, alguns desses documentos, e podem ser apreciados dessa maneira. Depois, a questão do território preditivo, o que é que quer dizer? Imaginem, é no fundo também ter acesso aos dados e poder planear.
podermos adivinhar, entre aspas, o futuro com uma base científica e tecnológica que nos é dada pelos próprios dados. Eu aqui estou a falar, por exemplo, imaginem a gestão do trânsito nas zonas balneares, que é fundamental nós termos essa percepção para a gestão dos próprios parques de estacionamento. A gestão do parque habitacional, nós temos a consciência do número de habitações que temos, se são suficientes, se não são suficientes, que tipo de procura é que há para estimular ou não estimular o mercado, porque podemos tomar medidas de isenções, de estímulo a determinadas situações, aos promotores, e isso é tomar decisões em função de dados, mas temos que os ter. Eu tenho que saber se em Esposende se há muitos apartamentos para arrendar, se há muitos apartamentos, se já há falta de habitação e as pessoas estão a fugir para outros municípios, se podemos ter uma estratégia de captação de população porque temos um conjunto de edifícios disponíveis e eu posso colocá-los, de alguma forma divulgá-los e ajudar os setores a trabalharem, ou por exemplo na componente industrial, que é talvez mais fácil de entender. Se eu tenho espaços que podem ser cedidos a empresas para se fixarem no meu território, eu quero saber quantos tenho, que áreas tenho, qual é o custo, como é que eu os posso estimular, imagina, isentando de IMI, ou isentando de IMT, ou até de taxas urbanísticas. Portanto, há um conjunto de medidas que podem ser tomadas considerando aquilo que existe. E tudo isto tem, no fundo, uma súmula que é um território inteligente. Se eu tiver acesso rápido à informação e puder partilhá-la, como estamos aqui a fazer entre colegas, mas isto em redes muito mais alargadas, eu posso ir colher ideias, não é roubar as ideias, nem nada que se pareça, é simplesmente ir vendo as experiências dos nossos colegas, o que é feito noutros territórios, o que é adaptável ao meu território, a Esposende, e poder aplicá-lo em proveito dos meus munícipes e da minha gente. Sendo certo que nós não podemos, e para terminar mesmo, não esquecer que tudo isto tem uma cobertura que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós temos que nos fixar nisso para termos uma matriz igual para todos para desenvolvermos o nosso trabalho. Basicamente é assim. Muito obrigado. Sr. Presidente Vítor Paulo, nesta questão do plano diretor digital, concorda com aquilo que os seus colegas disseram? Eles já disseram quase tudo. No fundo, eu acho que não precisamos de nenhum plano diretor digital, precisamos de um plano diretor para as pessoas e com humanidade, porque de pôr um plano diretor digital é quase pôr na tecnologia eu diria quase uma carga de redenção da humanidade e que nos vai trazer o progresso só por si só. Acho que isso é uma bacuquice, um conceito completamente estapafúrdio que não tem sentido nenhum. Acho que a tecnologia deve ser utilizada de acordo com as necessidades das pessoas e devem ser as necessidades das pessoas, muitas vezes, que devem estimular a transformação tecnológica, porque senão entramos outra vez na questão dos grandes projetos, não é? O que está a acontecer muitas vezes com alguns PEDUs, em que se estragam áreas completamente bonitas, só para fazer passeios até muitas vezes arranjados e podiam continuar a desempenhar o seu papel, porque senão entramos também aqui numa questão despesista. Acho que deve haver alguma sensatez e pensar nisto. A tecnologia é mais um meio. A tecnologia não vai salvar o mundo, nem vem vestida de um manto de redenção. Agora que utilizada de forma pragmática e de forma inteligente pode ajudar muito melhor a gestão e pode cumprir, eu até diria, um serviço social, isso não tenho dúvidas. Agora, em relação a redenções, porque não acredito. É tão importante um miúdo nestes dias utilizar as novas tecnologias como ler um bom livro. As pessoas muitas vezes é que se esquecem disso. Muito obrigado. Sr. Presidente Sérgio Humberto, há pouco, quando falava das ciclovias, eu interrompi, peço desculpa por isso, e prometi que a seguir iremos falar do assunto, e é precisamente este o momento. E então a questão é a seguinte: esta questão da mobilidade urbana é um dos maiores desafios que o conceito de cidade inteligente coloca aos executivos municipais. E a minha pergunta é esta: não é curto ficar pelas ciclovias e pela sensibilização dos cidadãos para o uso de meios de transporte suaves? Podia-lhe comentar esta minha questão, então. É mais um meio. Nós hoje, uma boa parte do território da Trofa é plano.
como se calhar também o é de Esposende, mas, por exemplo, não o é em Paredes de Coura. Pode ser mais sinuoso. Em algumas partes, noutras dá. Nós temos de ter esta sensibilidade, como dizia o Vítor e o Benjamin, de aproveitarmos bem os fundos comunitários. Não vamos agora fechar os olhos e dizer só há dinheiro para ciclovias, toca aí a empestar todo o concelho, desculpem o termo, de ciclovias só para utilizar o dinheiro. Não, vamos utilizar o dinheiro de forma objetiva e também, quando se fala de uma ciclovia, é muito mais do que uma ciclovia. Eu posso dar um exemplo de um projeto que vai iniciar nos próximos meses, próximo mês de maio, vai iniciar numa Vila do Coronado que temos cá, que é onde está assediada a fábrica Bial, quando passam na A3 do lado direito. A Vila do Coronado tem cerca de mais de 10 mil habitantes. E vamos unir o centro dessas duas freguesias, porque foi uma agregação de freguesias. A ciclovia tem um percurso pedonal, a rede viária vai ser requalificada, vai ser colocado um parque infantil, vai ser colocadas máquinas esportivas, vão ser melhoradas praças e espaços de lazer. Portanto, a ciclovia quase que encaixa tudo. Os presidentes de Câmara hoje são quase obrigados a dizer que uma obra de 3 milhões de euros é para uma ciclovia do Coronado, que é para nós termos dinheiro a fundos comunitários, para irmos buscar os 85%. Mas uma ciclovia tem muito mais do que isso. Agora, é mais um meio para uma pessoa poder se deslocar 3 km, 4 km numa ciclovia desagregada. Um filho, se calhar com 13, 14, 15 anos sem ter essa ciclovia, o pai já não o deixava com algum receio de ter um acidente. Mas se essa ciclovia o levar em frente à porta da escola básica ou secundária, se calhar já lhe permite, e não é preciso o pai nem a mãe ir levar o filho e ir buscar, porque ele tem um meio de transporte. E ainda por cima é importante, que é utilizando, no fundo, a sua capacidade física. Porque muitas vezes nós esquecemos que hoje os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos jovens, muitas vezes com a questão só tecnológica de estar, esquecem-se de participar, de conviver em sociedade e de tão pouco utilizar os recursos físicos. E, portanto, isso é importante. Mas como é importante também nós termos a consciência dos transportes públicos, que é fundamental, e esse para mim ainda é mais fundamental, e todos os municípios estão-se a preparar para, obviamente, fazermos concursos, nós no âmbito da área metropolitana do Porto, como é óbvio, mas também fazendo a ligação, neste caso, a Vila Nova de Famalicão do Triângulo do Ave, porque os territórios não são estanques, não têm paredes, e portanto o Rio Ave não pode ser uma entrave para a mobilidade urbana não ser feita com o município, por exemplo, de Famalicão, que já é distrito de Braga e que pertence à Cima do Ave. E, portanto, isso é determinante, nós temos essa consciência e de utilizar bem os fundos comunitários para aplicar e desenvolver no nosso território. É claro que hoje nós temos outra sensibilidade do ponto de vista ambiental que não tínhamos há 15, 20 anos atrás. E isso nós temos que incutir. Nós temos que deixar um território melhor do que aquele que nós recebemos. E um político, e eu acredito nesta geração de autarcas, muito sinceramente, um político deve governar para gerações e não para eleições. E é em gerações que os autarcas, e nomeadamente os presidentes de Câmara, estão a fazer, é a governar para gerações e pensarmos as cidades do futuro. Muito bem, muito obrigado. O Sr. Presidente Benjamin Pereira, Esposende tem feito, nos últimos tempos, um grande investimento em ciclovias. O que é que lhe parece estes comentários do seu colega Sérgio Humberto? Não, eu claro, naturalmente concordo. Repare, cada território é um território e tem as suas características morfológicas. Por acaso, Esposende tem essa componente. E também está muito vocacionado para o turismo e, portanto, para o usufruto desses mesmos espaços naturais. Ou seja, além de ser bom para quem cá vive e poder usufruir desses espaços, também é bom para promover o desenvolvimento do território
do ponto de vista da captação de visitantes. Portanto, é uma estratégia como outra qualquer e que pode ter maior aplicabilidade ou menor conforme as características do próprio território. Para além do mais, é verdade que há um desiderato internacional e de promoção da mobilidade suave. Nós apostamos nisso e pretendemos fechar a ecovia do litoral, que é um projeto que até é supramunicipal, por acaso, começa na Póvoa de Varzim, está no limite com a Póvoa, em Esposende, mas no limite com a Póvoa, e vai até Caminha, portanto, atravessando Viana do Castelo e grande parte do município de Caminha. São 73 km. Depois temos a ecovia do Cábado, que une também os municípios ao longo do Cábado, até Terras do Douro, desde Esposende até Terras do Douro, que é um projeto partilhado pelos 6 municípios do Cábado, é também muito importante, nessa perspectiva também do usufruto das margens do Cábado, do ponto de vista turístico e do bem-estar das populações. Ecovias, não muito no conceito de ciclovia propriamente dito. Das ciclovias, porque, vamos lá ver, as verbas que se soltavam para essas áreas também tinham muito a ver com os PEDUs e com os PARUs, e portanto nós estamos incluídos, eu penso que a Trofa tem PEDU, nós temos PARU, portanto, que a sigla, basicamente quer dizer que... Nós temos PEDUs. É um bocadinho mais de sorte, Benjamin, é um bocadinho mais de sorte. É que tem um orçamento mais folgado um bocadinho do que o nosso. Portanto, e não conseguimos chegar a... Enfim, embora ainda tivéssemos conseguido através do Plano de Ação da Mobilidade Urbana Sustentável, do PAMUS, estas siglas podem parecer estranhas para os nossos ouvintes, mas para nós são aquelas com as quais temos que conviver, e conseguimos fazer parte da nossa ecovia do litoral, nomeadamente o Troço, a Pulo e a Fão, através desse mecanismo de financiamento. Mas dar-lhe nota de uma coisa, e portanto isso para nós é uma aposta estratégica, as ecovias, que depois acarretam também um encargo considerável de manutenção, que é preciso prever desde o início, porque só faz sentido existirem se houver uma manutenção adequada. Naturalmente que há todo um conjunto de estratégias que podem surgir aqui para depois conseguir o financiamento para a manutenção, mas é melhor pensar nisso logo, desde o início, para depois não ficar numa situação vulnerável de não tratar esses mesmos espaços e essas mesmas ecovias. Mas dar-lhe nota, relativamente à mobilidade, é preciso pensar em mais 2 ou 3 aspectos. Um tem a ver com o fenómeno dos carregamentos das viaturas elétricas. Nós temos que criar, porque está aí presente, é tecnologia também, mais recente do ponto de vista da mobilidade, que precisa de ter locais para esses mesmos carregamentos. E é importante que os municípios investam também nisso, e ainda está muito... ainda falta evoluir muito neste conceito e perceber-se exatamente... Os produtores de carros todos estão a produzir veículos elétricos neste momento. Eu penso que é um processo irreversível, mesmo que apareçam outras tecnologias, e, portanto, os municípios têm aqui um papel fundamental em criar espaços para isso. A componente da gestão do estacionamento também é fundamental. Nós podemos utilizar esta componente da mobilidade. Nós passamos um calvário no verão, nas zonas da Púlia, de Fão, de Esposende, em relação àquilo que é o conjunto de pessoas que se deslocam para o litoral, nomeadamente no Distrito de Braga, e mais do Distrito de Braga, e Porto também, para estarem nas zonas balneares e que nos causam um verdadeiro pandemónio do ponto de vista da gestão do estacionamento. E isto precisa também, isto é mobilidade. Isto tem a ver com as pessoas utilizarem outros meios, porventura, deixarem os carros em parques periféricos, virem de bicicleta pelas ecovias até aos locais onde verdadeiramente querem estar. Tudo isto é uma estratégia que tem que ser gerida em função de informação e de investimento, naturalmente, depois nessas infraestruturas. E a componente do transporte público. Repare que Esposende acaba por ter, Póvoa tem um terminal ferroviário, Viana do Castelo tem um terminal ferroviário, Barcelos tem um terminal ferroviário e do outro lado temos o Oceano Atlântico, mas não temos nenhum porto de mar. Ou seja, nós só temos acessos rodoviários e portajados, diga-se de passagem, que é o caso da A28, que foi uma grande injustiça para nós, diga-se de passagem. E, portanto, nós temos que, de uma certa forma, através do PARC, que é um bom mecanismo, criado pelo Governo, é um bom mecanismo, só é pena não haver uma distribuição correta, no nosso ponto de vista, que neste momento privilegia muito mais os habitantes do Porto e de Lisboa, das grandes áreas metropolitanas e prejudica muito os territórios como o nosso, mas é um bom mecanismo para financiar o transporte público e induzir as pessoas à utilização desse transporte, que também é fundamental. Portanto, para mim, neste conceito da mobilidade, tudo isto, como dizia Humberto muito bem, depois entra a componente tecnológica, que é saber onde é que passam os autocarros, a que horas passam, o transporte dedicado em territórios de baixa densidade, que é fundamental, requisitar um transporte específico para uma determinada pessoa, ou para um conjunto de pessoas numa pequena localidade. Há todo um mundo a descobrir no âmbito daquilo que é o transporte público, que se integra neste conceito da mobilidade. Muito bem. E em Paredes de Coura? Em Paredes de Coura é engraçado que, em termos de ecovia, só estamos agora, pela primeira vez, a fazer um pequeno troço. Porquê?
preferimos apostar no imediato, não traz grande retorno, porque de facto as pessoas gostam é dos passadiços, as pessoas gostam é das grandes intervenções. E o que é que nós temos feito? Por exemplo, junto ao Rio, desde a Praia do Taboão, que é onde acontece o festival, até uma primeira freguesia, nós fizemos um percurso contemplativo, em que no fundo não há grande intervenção, a intervenção é quase invisível, ou seja, as pessoas passam pelo território como se ele estivesse imaculado, não molham os pés porque entretanto a água foi desviada, há um conjunto de intervenções que são invisíveis. É evidente que para torná-lo atrativo, através da arte ou de 2 ou 3 elementos dramáticos, que nós chamamos mais dramáticos, é a única forma de chamar as pessoas, porque as pessoas gostam de facto das ecovias, gostam dos passadiços de madeira, gostam de grandes intervenções. Nós, por estratégia, temos preferido não ir por esse caminho, mas ir por um caminho que respeita ainda muito mais a natureza. Obviamente que as pessoas não se deslumbram, no imediato não se deslumbram, mas depois acabam por descobrir progressivamente e ter uma experiência muito mais autêntica. Em relação à mobilidade, o Benjamin já falou muito nela, que trata sobretudo de uma utilização que eu diria muito mais racional e frequente dos transportes públicos, porque o que está a acontecer, sobretudo em Paredes de Coura e aqui nos concelhos vizinhos, é que determinados circuitos deixam de ser viáveis do ponto de vista financeiro. E se não for através de uma ajuda do Estado, como aconteceu nas grandes cidades, e aí o Benjamin tem razão, acaba por ser também, o PART acaba por ser uma grande ajuda e é positivo, só que obviamente precisa de reforço financeiro para atender muitas vezes à heterogeneidade e às vicissitudes e até às diferenças dos nossos territórios, que muitas vezes exigem soluções de uma escala menor e mais à medida. E isso é que nesta altura se está a tornar um grande problema. Nós até muitas vezes em algumas freguesias com os transportes dos alunos até já temos dificuldades. Portanto, é aí que está o grande desafio, é a mobilidade coletiva e, sobretudo, naqueles circuitos que não são viáveis do ponto de vista financeiro. Aí, de facto, se calhar temos que ser mais criativos. As novas tecnologias poderão dar uma ajuda a encontrar soluções, porque também não tínhamos outros desejos, que é o que torna uma linha viável, acaba por ser também, muitas vezes, a viabilidade financeira. E quando essa viabilidade não acontece, naturalmente que aí também aparece o setor público e é aí que deve aparecer o setor público. E neste campo, acho eu que as novas tecnologias poderão dar uma ajuda na gestão e até encontrar soluções que eu diria que do ponto de vista financeiro sejam comportáveis para os municípios. Muito bem, há pouco o Sr. Presidente Benjamin Pereira falou nas viaturas elétricas e talvez na forma de como as podemos carregar. O que eu lhe perguntava é se acha razoável pedir aos cidadãos que investam em viaturas não poluentes, quando sabemos que, por exemplo, fazer uma viagem da Trofa à Paredes de Coura é necessário dispor ou é necessário ter uma grande capacidade financeira. Aí há um longo caminho a percorrer. Como o Benjamin disse, é verdade. O processo torna-se imparável, seja através do elétrico, ou seja através agora também falo no hidrogênio. Sim. Eu acho que o processo acaba por ser imparável. Agora também eu digo aqui, acho que quem utiliza muitas vezes esses meios alternativos de deslocação, como seja o carro elétrico, muitas vezes não são as pessoas, são as pessoas que têm mais posses. Nesta altura até acaba por ser, em certas circunstâncias, eu acho que aquilo de sustentabilidade não tem nada, que são comprar veículos sumptuosos do ponto de vista elétrico só para se mostrar que se é sustentável ou está-se na moda.
mas de uma forma geral, acho que nesta fase ainda compensa, mas mais tarde ou mais cedo vamos ter todos começar a pagar os carregamentos. E nesta altura acho eu que o elétrico tem que dar passos ainda mais profundos no sentido de se popularizar e de ser acessível a todas as bolsas. Agora o que está a acontecer é que temos que reforçar muito mais. Por exemplo, nós aqui na altura do festival, nós já temos alguns postos, estamos a reforçar, mas são completamente insuficientes. Mas o caminho é esse, o caminho será o elétrico ou o hidrogénio, e vamos ter que caminhar para isso. Agora também acho que será de uma forma, eu diria, razoável, de uma forma... acaba por ser o mercado e a procura que irá determinar essa mudança, mas ela está aí e acho eu que devemos estar preparados para ela. E também não é só dizer mal, também, obviamente, que também o elétrico acaba por trazer aspectos positivos e muitas vantagens. Muito obrigado. Nós estamos quase a terminar, faltam 5 minutos, pouco mais. Eu tinha mais uma questão para vos colocar, que de certa forma tem muito a ver com a situação que estamos a passar. Eu perguntava, e começava aliás pelo Sr. Presidente Sérgio Humberto, fazia esta observação. O risco do desemprego elevado com a revolução digital é cada vez mais temido. A robotização da economia não poderá abrir a porta ao colapso do Estado Social, dado que as máquinas não pagam nenhum dos impostos imputados aos trabalhadores? Esse é o nosso grande receio. Eu acho que tem que haver um equilíbrio e nós temos que lutar por esse equilíbrio. Antes, deixe-me fazer aqui um preâmbulo. Abrir as portas não a paredes de coura porque é mais difícil, mas a exposente que pode pertencer à área metropolitana do Porto e aí sim poder aceder ao PEDU. E ao parte do ponto de vista, porque está aqui colado, já que há municípios de Aveiro que também fazem parte da área metropolitana, nomeadamente Arouco até Valdecâmara, faz muito mais sentido exposente ser parte da área metropolitana do Porto do que propriamente até Arouco ou Valdecâmara, porque são territórios completamente... mas nós não deixamos, não queremos ficar sem mar. Também, não é? Não deixamos. Damião, é mesmo isso. Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre essa questão que colocou aí bem. Obviamente que, por exemplo, esta questão do Covid, no último mês, fez 500 desempregados no Conselho da Trofa. A Trofa estava com um nível de desemprego abaixo da média nacional, praticamente era ao contrário. Havia empregos para as pessoas, não havia pessoas que quisessem trabalhar, ou seja, aquele desemprego dos 5, 6%, que no fundo é aquelas pessoas que têm capacidade e não querem trabalhar porque tinham emprego. De um momento para o outro, a Covid trouxe 500 pessoas para o desemprego, nomeadamente da parte do comércio e da restauração, obviamente, porque tiveram que abrir, no fundo, layoff, e são essas pessoas que nós estamos a falar. Mas esta robotização e este incremento da tecnologia na grande indústria, eu acho que nunca pode colocar o ser humano de fora. Tem que haver um equilíbrio. E aqui sim tem que ser os políticos com coragem a tomar medidas e a exigir a essas grandes empresas, porque nunca se pode dotar, no fundo, ou esquecer aquilo que é componente humana e que é determinante. E tem que ser sempre o homem a dominar a máquina. E aqui reitero uma questão que nós vamos passar rapidamente do elétrico para o hidrogênio, porque sabemos que num futuro muito, muito próximo, quando tivermos que tirar aquelas baterias elétricas dos carros, onde é que vamos fazer a deposição dessas baterias? Já se fala de enviar para um outro planeta. E isso sim, do ponto de vista ambiental, é um grande problema. Hoje nós temos que estar preparados para veículos elétricos, se calhar Esposende e Paredes de Coura até já compraram, como a Trofa também já comprou por via de fundos comunitários, e portanto com 50% de perdão, e o Vítor tem toda a razão. Hoje um veículo elétrico é um veículo para os ricos, não é um veículo para os pobres, e esse é que gera poupança. Muito obrigado. E se for a última vez que eu falei, obrigado pela oportunidade. Eu lhe pedi só mais um comentáriozinho, mas a seguir. Sr. Presidente Benjamin Pereira, um minutinho sobre o assunto.
É muito simples. Naturalmente, que o que disse estará alavancado em estudos. Eu, por acaso, tenho uma visão diferente. Poderá ser uma visão de senso comum, mas eu acho é que a robotização e o digital não vão trazer desemprego. O que vão é criar um conjunto de empregos totalmente diferentes, ligados precisamente a essas áreas, ao digital, porque é preciso produzir conteúdos, softwares, hardwares, tecnologia, os próprios robôs, seja o que for, tudo isso terá que ser produzido. E, portanto, quanto mais não seja, tem a componente da criação e da criatividade propriamente dita, ligada a esses dispositivos. Eu acho que vão ser criados um conjunto de outros empregos qualificados e para os quais vai ser necessário pagar mais e poderá contribuir para uma melhor... Eu tenho uma visão do futuro, não é idílica, mas acho que não vejo o futuro tão negro quanto isso, mesmo neste momento que vivemos. Eu acho que as pessoas terão mais tempo para si, mais tempo para a criatividade, mais tempo para a cultura e, eventualmente, o trabalho será, isto em exceções, será visto de uma forma diferente. Então, não me parece nada que vá por aí. E mais, a componente do Estado Social, eu acho que já está em tempo de abandonar a equação de que temos de ter X trabalhadores a descontar para os pensionistas que estão a precisar de receber a reforma, porque a pirâmide etária está invertida, quase, e, portanto, já não chega. Não é por aí. Há um volume de impostos que são cobrados aos cidadãos e às empresas e desse volume de impostos que são cobrados tem que ser tirada uma fatia para a manutenção do Estado Social, para dar solidez e para dar futuro às pessoas, para as pessoas acreditarem que vão ter sempre acesso a esses fundos e não aquela equação básica e bacoca, diria eu, de pensar que temos de ter 2 ou 3 a descontar para uma pessoa, até porque temos pensionistas a ganhar muito dinheiro, e nomeadamente alguns até são políticos, mas não somos nós, não somos autarcas, infelizmente. Muito obrigado, Sr. Vítor Paulo, por favor. Eu não tenho uma visão também do apocalipse. Por exemplo, ainda há pouco tempo, aqui na Fly London foi apresentada uma fábrica que chamam-se a Fábrica do Futuro, em que eles conseguem fazer uma gestão flexível das linhas, onde conseguem produzir sapatos que são intrusos para atender às pequenas encomendas. E a fábrica é quase completamente tecnológica, só que também continua a precisar de pessoas. O problema não será tanto esse, o problema é de pôr as plataformas digitais e pôr as empresas tecnológicas a pagar impostos. E eu não estou aqui a fazer nenhuma crítica, que não estou a esconder nada de ninguém, mas imaginem, como é que é possível, no caso da Uber, certo? Que cobra 22% aos restaurantes, certo? E depois explora, que é mesmo o termo é esse, explora um conjunto de pessoas que têm que comprar a sua própria moto e não estão organizados, não há qualquer tipo de contrato que os proteja, nem nenhuma entidade sindical, porque eu acredito que numa sociedade democrática os sindicatos têm que existir, e depois pagam impostos, desculpem-me lá a expressão, na Conchichina ou num paraíso fiscal que nem existe. Ou seja, as empresas criam, obviamente, dividendos para distribuir pelos acionistas, mas também tem que ter o quê? Também tem que ter os seus deveres sociais. E deveres sociais é criar riqueza e pagar impostos. E muitas vezes o que acontece é que, sobretudo as empresas, o velho capitalismo da fábrica velha continua a pagar impostos. E as novas tecnologias é que são tão modernas e são tão, eu diria, e estão tão na moda, só que se esquecem de uma coisa, é que têm que cumprir as obrigações sociais, porque não há futuro, nem há modernidade, nem há inovação, ou o que quer que seja, sem que as empresas paguem os respectivos impostos. Isto pode parecer um discurso de esquerda, mas se é um discurso de esquerda, é um discurso justo, porque acho eu que esta crise também serviu para nos mostrar que os tais ideais de esquerda que estavam obsoletos e que o mercado é que regulava tudo, não é completamente o contrário. As empresas têm que criar riqueza e têm que assumir as suas responsabilidades fiscais. E ao assumir as responsabilidades fiscais estão também a assumir as suas responsabilidades sociais. Desculpem lá o manifesto, mas é a coisa que mais me enerva e que mais me irrita nas novas empresas de tecnologia, muitas vezes nem é planeamento fiscal, é mesmo fuga ao fisco. Muito obrigado. Então, para terminar, Sr. Presidente Sérgio Humberto, fez-lhe um pedido, que aliás reparto pelos seus colegas, no sentido de deixar uma mensagem para estes dias que corremos a quem nos está a ouvir, e a quem está em casa, claro. Espero que os nossos
ouvintes não tenham dado este tempo por perdido, que a gente tenha contribuído com algo, acrescentado alguma coisa, com a nossa simples opinião. Obviamente deixar aqui uma vez mais o agradecimento do convite que me foi dirigido, parabenizar o moderador que fez aqui questões às vezes complicadas para a gente responder, e obviamente deixar uma saudação aos meus colegas, quer ao Benjamin, quer ao Vítor, e desejar-lhe que nos seus territórios, que nesta frente de combate que não estava perspectivada ao Covid-19 e que nos vão deixar aqui uns cabelos brancos do ponto de vista financeiro, porque as receitas vão ser menores este ano e para o ano, nomeadamente para quem tem empresas da derrama, e nós todos temos que repensar isto. Que o Covid-19 que sirva por uma coisa, do tal humanismo que é importante. E o humanismo não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de baixo, nem de cima, nem do Porto, Benfica ou Sporting. O humanismo é de todos. Nós todos hoje sentimos saudades de conviver mais, de dar um abraço, de não trabalhar até em teletrabalho. Já tenho colaboradores aqui na Trofa que dizem: estou cansado de teletrabalho, eu quero ir para a Câmara trabalhar, ver pessoas, que sirva e que a gente aprenda com as dificuldades que estamos a lidar hoje e que isto passe rapidamente. Obrigado e continuação de muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Benjamin Pereira. Bem, são palavras também de agradecimento, obviamente, quer ao Damião, quer aos meus colegas, ao Humberto e ao Vítor. No fundo, nós fazemos aqui um exercício de humildade naquilo que são as nossas funções. Candidatámos-nos, temos um programa, mas nos nossos programas não cabia um Covid-19. Ninguém sabia que ia viver uma crise destas e um problema destes. Portanto, temos que nos adaptar, vivemos num mundo também de adaptação constante. E porventura, ligando aqui à temática de agora, enfim, das cidades do futuro, daquilo que é a gestão do futuro e do presente, as tecnologias têm aqui um papel fundamental. Eu acredito mesmo que a utilização de bases tecnológicas de informação sejam bons mecanismos para nós podermos gerir aquilo que são os municípios no seu todo e, em particular, até esta situação do Covid-19, que é muito, muito importante para nós tomar decisões corretas, quer na gestão da crise, quer no pós-crise, que já aqui foi falado dos meus colegas, nomeadamente na componente da recuperação económica, que vai ser muito difícil e que vamos viver momentos muito difíceis. Mas acredito que vamos estar todos à altura e vamos conseguir dar uma resposta muito mais rápida e célere do que aquilo que, porventura, se possa pensar. Eu acredito nisso e os municípios serão um grande motor de desenvolvimento, acredito eu, e de investimento público e de melhoria das condições de vida das próprias pessoas. Um abraço para todos, obrigado à AFICIS, obrigado aos meus colegas e também uma mensagem de esperança para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Sr. Presidente Vítor Paulo. Eu queria agradecer aos meus colegas pelas palavras simpáticas e pelo carinho com que me trataram, também ao Damião pela boa direção que fez do debate. É evidente que nós aqui metidos no meio do Covid não tivemos tempo para preparar isto e para dizer coisas muito inteligentes, mas às vezes mais vale falar com o coração, que acaba por ser com maior sinceridade. Em relação ao Covid, o que é que eu devo dizer? Eu não acredito, ao contrário, que as pessoas dizem que nós vamos mudar. Tenho lido tantas coisas a dizer que isto vai mudar, que eu queria acreditar que de facto que isto mude. Não sei se vai mudar, também tenho algum ceticismo, não sei se vai mudar, mas que isto tem que mudar, porque as pessoas acreditavam de uma forma, eu diria, doentia no progresso infinito, acreditavam que a tecnologia nos poderia levar a formas mais perfeitas da sociedade, mas no fundo há sempre uma coisa que não devemos esquecer, que é o erro, a fragilidade, que faz parte da natureza humana, às vezes de gestos românticos, às vezes da capacidade de perder o equilíbrio, e foi com tristeza que a gerir esta crise a União Europeia, que podia sair reforçada, continuamos nos egoísmos nacionais que levarão à própria ruína da própria União Europeia, e também que vá à ruína, porque se não temos também uma União Europeia próxima dos cidadãos e uma União Europeia que seja capaz de se comover e de atender às necessidades das pessoas,
para que é que serve. Então acabem, por muito que isto, e digo-vos uma coisa, que iríamos sofrer todos muito, mas às vezes também mais vale viver com maior dignidade e com maior dificuldade do que propriamente estar dentro de uma estrutura em que acaba por ser uma estrutura financeira e que não pensa nos cidadãos e não pensa nem nas pessoas. Ao contrário, nós os municípios com a proximidade, também sujeito muitas vezes quase, há bocadinho o Benjamin deu a entender, nas redes sociais de um escrutínio que muitas vezes chega a ser doentio e sabe Deus muitas vezes o que nós passamos para resolver os problemas das pessoas numa situação de extrema dificuldade, para agirmos com aquilo que nós acreditamos e não com o populismo, porque muitas vezes era muito mais fácil a decidir pelo populismo, mas no meio disto tudo acho eu que haverá sempre uma porta de esperança e que eu acho que o mundo do futuro, esta crise também servirá para mostrar ao mercado que o caminho não seria esse, e também o mundo vive obviamente da economia, mas também vive da fraternidade e da capacidade eu não tenho medo do termo, da capacidade de amar. Acho eu que o caminho também será esse. Terminamos então por hoje. Sr. Presidente Vítor Paulo, Sr. Presidente Sérgio Humberto e Sr. Presidente Benjamin Pereira, muito obrigado pela vossa disponibilidade e agradecemos também a quem nos fez companhia. Até amanhã. Muito obrigado. Obrigado, até amanhã.